Outro dia fui à oficina do Hélio comprar madeira. Estava levando algumas tábuas para fazer esta mesinha de design que já mostrei por aqui. Quando vi jogada num canto, em cima de uma pilha de sobras, uma peça de embuia. Fui olhar de perto. Estava bem envelhecida pelo tempo com uma rachadura enorme no meio. Só para você ter uma ideia, uma peça de 50 por 50 em bom estado custa algo em torno de R$ 450. Então eu perguntei pro Hélio o que ele faria com aquilo. Ele disse que viraria lenha no inverno. Eu respondi, não faz isso, companheiro, vende pra mim. E ele respondeu que não me venderia, que me daria, porque pra ele aquilo não tinha utilidade. Então na hora veio a ideia, peguei a peça, levei pra casa e agora estou aqui, tentando transformar o que seria queimado em algo digno da existência daquilo que um dia foi uma árvore de embuia. Como acontece com a maioria dos tipos de construção ou marcenaria, especialmente na fabricação de mesas com epóxi, as melhores práticas estão sempre evoluindo e melhorando um pouco mais. É meio como no futebol. Se você olhar para os grandes times brasileiros e para a própria seleção dos anos 70, eles eram incríveis, talvez os melhores de todos os tempos. Mas se você colocasse exatamente aquele mesmo nível de jogo nos padrões de hoje, provavelmente não seriam tão competitivos. Poderiam até parecer comuns em certos aspectos. E isso não é desmerecer em nada do que eles foram. É só um reflexo de como tudo ficou mais avançado, mais rápido e mais especializado com o tempo. Na marcenaria não é diferente. Eu olho para este pedaço de madeira e penso que, se não fosse o desenvolvimento da tecnologia do epóxi, essa embuia realmente viraria lenha na oficina do Hélio. Tudo que sei de marcenaria aprendi no YouTube. Antes de largar meu trabalho e ter tempo de fazer minhas próprias peças, eu passava horas vendo vídeos. Chegava ao ponto que ia dormir ouvindo o som de ferramentas. Aprendi bastante sobre tupias, gabaritos e até como fazer um círculo perfeito usando esses dois. Mas, vendo tudo de fora do mercado de trabalho, percebo que o mundo anda meio estranho. A civilização pode acabar de várias formas. Guerra nuclear, asteroides, pandemia ou até mesmo a nossa própria estupidez. Eu me pergunto, será que como espécie estamos ficando mais estúpidos? O quão baixo academicamente nós podemos ir? Tem gente no Texas disposta a pagar por um curso universitário sobre Taylor Swift. Mas não para por aí. Temos cursos de ciências dos super-heróis, línguas inventadas e vampiros na literatura. Com esse nível de desenvolvimento humano, não é de se estranhar o porquê do Uber chamar seu empregado de empresário e ele acreditar. Dado que meu desengrosso é menor do que o tamanho da peça, voltei com ela ao Hélio. A primeira pergunta dele foi como eu tinha conseguido resolver o problema da rachadura. A minha resposta foi bem simples. Hélio, eu preciso de visualizações. Veja meu vídeo e se você puder, você segue meu canal. Ele riu e eu voltei para casa. Tupis são perigosas. Elas podem estragar todo o trabalho com apenas um deslize. Mas lembrei de um conjunto de fresas que comprei há uns 2 ou 3 anos e que, sinceramente, nunca tive coragem de usar em um acabamento. Antes de arriscar, fiz um teste em uma peça pequena só para ver como aquele perfil se comportava na madeira. E quando eu vi o resultado pensei, é agora. Resolvi então aplicar na embuia. No fim, ficou até melhor do que eu imaginava, tirando esse pequeno buraco que fiz na peça, mas que ainda dá para consertar. Não, isso não é um mapa astral. Pode não estar claro agora, mas é uma tentativa de demarcar os pontos onde farei os furos para inserir os pés da mesa. Basicamente, são 3 raios com ângulos de 120 graus entre eles. Para fazer uma furação de qualidade, resolvi testar essa furadeira de bancada que comprei e estava esperando o momento certo para utilizar. A grande facilidade dela é permitir reclinar a plataforma em 15 graus, dando o formato desejado para a peça. Decidi usar o cobre porque acho muito interessante a combinação de madeira e metal. Os pés têm 15 mm de diâmetro e eu os comprei no Mercado Livre por R$100. A ideia é fazer um estilo retrô, em forma de tripé. Assistindo vídeos de construção de barcos, outra grande descoberta para mim é a cola epóxi. Ela serve para colar quase tudo e é muito utilizada na vedação de cascos desses tipos de barcos. Tudo aquilo que eu tive dificuldade em colar anteriormente, parece que ela resolve em apenas 24 horas.
Então eu fico os pés com a cola epóxi nessa pequena base e espero um dia até secar. Passado esse tempo, eu precisava deixar todas as pernas exatamente no mesmo comprimento. E se um dia você for cortar isso numa serra de esquadria, use protetor facial e tenha muito, mas muito cuidado, porque cortar material metálico numa serra feita para madeira é algo bem perigoso. Mesmo assim, eu ajustei minha serra para 15 graus. E quando eu encostava a peça firmemente no batente, eu conseguia fazer um corte perfeito e consistente de 15 graus em todas as 3 pernas. É hora de fixar os pés, e eu acho que a melhor forma de dar segurança para essa mesa é usar um pouco de cola epóxi para unir a plataforma ao tampo, mesmo que eu ainda vá parafusar depois. A ideia aqui não é só depender da cola, nem só dos parafusos. A cola elimina pequenas folgas, enquanto os parafusos seguram tudo no lugar até o epóxi curar por completo. Logo depois disso, resolvi preencher os tubos de cobre com areia, para que eles não ficassem ocos e ganhasse um pouco mais de peso e firmeza. Por fim, eu fechei a ponta com mais cola epóxi, criando uma espécie de tampa que impede a areia de escapar e deixa a peça com uma sensação muito mais sólida nas mãos. Estou sempre tentando melhorar meus conhecimentos, e uma ótima técnica que aprendi aqui no YouTube é aquela em que o marceneiro umedece a madeira antes do lixamento final. A ideia é que, ao umedecer a madeira, os poros da peça se abrem e as fibras meio que se levantam. Com isso, consigo deixar a superfície extremamente lisa e agradável ao toque. Uma outra lição que aprendi aqui no YouTube é que muita gente aceita certos defeitos só porque o móvel é considerado rústico. Como se isso fosse desculpa para um acabamento ruim. Só que eu não vejo dessa forma. Porque para mim, a rusticidade está muito mais ligada à ação do tempo, às marcas naturais da madeira, aos nós e às rachaduras que aparecem porque aquela peça teve uma história. E justamente por isso, eu acho que essas características não deveriam ter relação com as técnicas de marcenaria, já que uma peça pode manter a aparência bruta da madeira e ainda assim ser muito bem feita, bem lixada e agradável ao toque. Afinal, uma coisa é respeitar as características naturais da madeira, outra, bem diferente, é aceitar o trabalho mal feito. O brilho das pernas dessa mesa me incomoda. Eu prefiro uma aparência mais envelhecida, mas não me preocupo com isso, porque em pouco tempo a própria natureza vai se encarregar de oxidar as pernas da mesa. Agora que a mesa está pronta, percebo que a natureza realmente não faz nada em vão. Eu jamais imaginava que o tampo dessa mesinha revelaria tantas variações de cores que estavam ali, escondidas, o tempo todo. E talvez isso valha para tudo na vida. Normalmente enxergamos apenas sombras das coisas, não o verdadeiro valor delas. Muitas vezes estamos apenas esperando o momento certo para que aquilo que já existe dentro de cada um apareça. Um abraço e sejam felizes.